Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vai falando pra mim de onde que vocês são, pra gente ir conversando enquanto a Mônica não entra. Contem pra mim. Vamos indicar essa live para várias pessoas? O que vocês acham? Vamos indicar? Vocês pegam essa bandeirinha aqui, ó, e coloca pra lateral, né? Então, vamos marcar aí 5 amigos que devem assistir essa live. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente atual, né? A gente observa muitas mulheres tentando engravidar e não conseguem, né? Com dificuldades para engravidar, com alterações hormonais, fazendo tratamentos de fertilização e não conseguem ter o seu positivo. E hoje a gente vai falar sobre programação metabólica pré-gestacional, da importância do desintoxicar antes de gerar uma vida, né? E eu convidei uma aluna minha da primeira mentoria para estar aqui comigo. Vamos ver se a Mônica já entrou. Mônica, você já tá aqui? Deixa eu chamar ela, gente. Já tá aqui. Ela entrar. Mônica. Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você tá aqui. Eu tô muito feliz por você ter aceitado o convite, tá? Tô muito feliz mesmo e honrada com a sua presença aqui, principalmente porque eu falo assim, você foi uma das guerreiras durante a mentoria, né? Porque fazer uma mentoria grávida não é para qualquer um, né, Mônica? É verdade. E na última aula eu tava com contrações ainda, hein? Sim, né? Então, assim, fez até o final, gente. A gente sabe que quando a gente está na fase da maternidade, que a gente está gerando uma vida, a gente quer descanso, repouso. Mas a Mônica, em nenhum momento eu vi ela descansar, nem repousar. Pelo contrário, né, Mônica? Eu vi você só estudando, só buscando conhecimento e ajudando muita gente aí, né? Principalmente para essa programação metabólica pré-gestacional, né? E eu acho lindo esse trabalho, né? De preparar nós mulheres para gerar uma vida. E não tinha como não deixar de chamar você para estar aqui, principalmente para contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de você, né? E falar do seu trabalho, né? Porque quando um profissional tem um trabalho lindo pelo Brasil, a gente precisa divulgar esse trabalho, né? A gente precisa divulgar, fazer propaganda, porque eu falo, são muitas profissionais que estão desbravando o mundo para ajudar muitas mulheres aí que estão tentando passar por uma gestação, né? E às vezes não estão conseguindo por simples detalhes, né? Do dia a dia, de nunca ter feito uma desintoxicação, de nunca ter feito uma desparasitação. E a gente teve até uma aluna da mentoria, né? Que ela fez o primeiro ciclo de desparasitação lá da limpeza intestinal. E ela engravidou já no início, eu acho que nos primeiros 2 meses da mentoria, ela já engravidou. E ela já tinha ido para a FIV, não tinha dado certo. Já tinha tentado de outras formas, já tinha tido um filho de fertilização. E nós tivemos aí, eu falo que a maravilha de poder perceber que a gente pode sim tratar de outras formas o nosso corpo, né? E principalmente por essa metodologia que eu sou apaixonada, que é a limpeza do terreno biológico. Porque quando a gente limpa esse terreno, é quando a gente tá
pronto, né, para gerar uma vida. E quando eu falo isso para as mulheres, às vezes elas não conseguem, eu falo assim, perceber que isso é tão importante para gerar uma vida, né? Então, fala um Com pouquinho certeza. de você e aí a gente vai conversar, continuar essa conversa maravilhosa aqui. E vamos chamar, vocês que estão aqui na nossa live, vamos marcar aqui 5 amigos, e vamos Isso. mandar essa bandeirinha aqui para pessoas que precisam assistir essa live, né? Porque a gente, assunto importante como esse, né? De gerar uma vida, é muito importante, a gente precisa compartilhar com quem está nessa expectativa de gerar uma vida, ou para essa mulher que está tentando já há um tempo e não consegue. Então, essa oportunidade de conhecer essa metodologia pode mudar a história aí dessa mulher, desse casal, né? Dessa família que está querendo gestar um bebezinho, né? É Então, isso aí. vamos colocar aqui essa bandeirinha e vamos convidar várias pessoas. Vou Isso convidar aí, um monte gente. de gente aqui para estar assistindo a nossa live, Deixa eu mandar aqui também. Um tema tão né? fantástico como esse. Vamos lá. Ótimo. Posso começar, Beth? Sim, pode falar, sim. Bom, gente, para mim a honra é gigante, né, Beth? Você sabe que eu fico babando no seu trabalho e eu falo isso para todo mundo. E é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esse assunto tão fantástico com você. Mas vamos direto ao ponto, para a gente ganhar tempo para falar de tanta coisa boa. Então, pessoal, como que começou essa proposta de trabalhar com as mulheres para essa programação fetal? Eu estava lembrando de um caso clínico que eu atendi há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uns 6 anos, de uma paciente que estava com endometriose e ela chegou com o abdômen bem, assim, inflamado, ela tinha muitas dores e ela tinha um sangramento muito forte. E ela falou, Mônica, eu estou te procurando, mas eu já vou fazer uma cirurgia, já está marcada lá em Recife. Eu só quero uma orientação de como tem que ser minha alimentação. Ela nem tinha mais expectativa de nada, já ia fazer essa cirurgia. E naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu não sabia dessa parte de eliminação de fungos, de parasitas, nada. O único conhecimento que eu tinha naquele momento era passar para ela uma proposta de limpeza intestinal. E ali eu orientei ela, as ervas, a aloe vera, como que faria essa limpeza intestinal, porque o intestino dela era muito preso na época, não me recordo quantos dias, mas assim eu fiz, passei a orientação e de repente ela sumiu. Ela não veio para as outras consultas, eu achei estranho, falei, que curioso, né? Será que ela não colocou em prática? Passou mais ou menos um ano, ela voltou e minha secretária chamou, Mônica, vem ver. Ela já estava grávida e ela veio assim, super feliz para agradecer, que ela seguiu as orientações, mas depois veio tanta correria na vida dela que ela não voltou mais, mas que ela seguiu. E ela engravidou. E que quando ela chegou para fazer essa cirurgia em Recife, o médico falou, não tem mais o que fazer aqui, você não precisa da cirurgia. A partir dali, eu fiquei assim, meu Deus, que incrível! Eu preciso estudar mais sobre esse assunto. Então, comecei a estudar mais sobre esse universo fantástico, né? Da gestação, de como preparar o nosso corpo para a gestação. E ali a gente vai aprendendo, vai fazendo pós-graduação, curso, vai aprendendo cada vez mais. E como o universo que eu atendo é mais feminino, então cada vez mais foi surgindo mulheres com endometriose, com candidíase, com intestino preso, todas querendo engravidar e chegando dessa forma para mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que essas mulheres querem engravidar, ter um bebê saudável dessa forma? Com o intestino de ficar 10, 15 dias sem evacuar, super comum atender isso no consultório, com candidíase de repetição, com infecção urinária de repetição, e eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Já passou por vários obstetras, ninguém fala nada, anêmicas, e ali começou esse trabalho, né, que eu amo cada vez mais estar ajudando essas mulheres. E no decorrer, né, desse histórico que eu estou contando para vocês, eu tive 3 filhos. E aí, cada etapa, né, desses 3 filhos, eu estava com um conhecimento específico. Então, minha primeira filha, que foi há 8 anos atrás, antes desse caso clínico, meu conhecimento era
mínimo. Então, ali eu já me cuidava, já tinha uma suplementação até legal na gestação. Graças a Deus, tive uma filha super saudável, parto normal. Aí depois, no meu segundo filho, já com 6 anos, já estava com muito mais conhecimento. E eu percebi uma diferença gigante entre os dois. Todos os dois saudáveis, mas com muita diferença no paladar. Então, por exemplo, minha primeira filha, ela tem um paladar muito mais para carboidrato, para doce. Se deixar, ela come besteira mesmo. Então, ou seja, a primeira gestação, eu tinha uma alimentação com muito mais carboidrato. Eu não me cuidava tanto quanto hoje. Então, esses 2 filhos eu percebi uma diferença muito grande. Então, ali aguçou mais ainda o meu interesse de estudar tudo isso muito mais e de ajudar as gestantes. Hoje já estou no terceiro filho, como a Beth, né, citou, e que eu fiz a mentoria já grávida, e percebo mais diferença ainda. Então vai surgindo mais vontade de ajudar as mulheres a preparar o organismo, porque a gente sabe como isso é importante, como a gente pode potencializar, né, a saúde dos nossos filhos, cognição, o QI. Então é essa história, né? Então eu venho aos poucos aumentando essa vontade de ajudar as mulheres, porque eu fui colocando na prática clínica, né? Com elas e comigo e vendo que realmente a gente tem resultado. Então é mais ou menos isso, Beth. Então, é muito lindo esse trabalho, né? E é importante a gente falar por que que nós devemos desintoxicar, né? E por que que muitas mulheres têm apresentado, por exemplo, síndrome do ovário policístico, endometriose, a candidíase de repetição. Eu falo que candidíase de repetição, eu devo atender umas 5 mulheres na semana com essa queixa. É assustador. E não é candidíase de repetição, tipo, há 1 ano. São mulheres que estão na candidíase há 4, 5 anos fazendo uso de fluconazol. Gente, a cândida está muito envolvido o quê? Parasitose. Se não eliminar parasitas, se não eliminar toxinas, alumínio, que está muito presente nos nossos cosméticos, na panela que a gente utiliza, infelizmente, não vai ter uma saúde feminina, né? Eu falo que o parceiro acaba... O que eu sempre vejo no casal? Tipo, a mulher vai lá, apresenta candidíase, a mulher que vai se tratar, só ela que faz uso do medicamento, né? É verdade. Não muda a alimentação, não faz desintoxicação. E aí, como que vai gerar uma vida, por exemplo, num terreno biológico que está fúngico? E aí não dá nem para pensar em engravidar, porque não tem como nem fazer relação sexual com candidíase de repetição dessa forma. Né? E Com tem certeza. muitas mulheres que passam por esse processo, que estão vivendo isso e não conseguem gestar por conta de endométrio, que está com inflamação, está com excesso de toxinas, que vem de tudo desse meio externo que eu sempre falo, que é a água, a alimentação, né? E muita gente não para pensar que, por exemplo, aquela progesterona que está baixa, né? Aquela progesterona que está baixa. Por que ela está baixa? Por que a sua progesterona aos 30 anos de idade está baixa? Por que a sua progesterona aos 35 anos de idade ela está baixa? É por causa de intoxicação. Intoxicação de parasitas que se instalam nos órgãos. Esses parasitas se alimentam desses nossos hormônios, das nossas vitaminas. E se a gente não faz essa limpeza, como vai gestar um bebê com uma progesterona baixa? Não tem como, né? Com certeza. E assim, é difícil mostrar isso, às vezes, para a paciente que está tentando, porque ela vai na médica e em nenhum momento a ginecologista tem conhecimento dessa prática que hoje em dia a medicina integrativa está estudando, né? E assim, a gente vê muitas mulheres, por exemplo, vai se preparar para engravidar. O que elas começam a tomar, Mônica? Ácido fólico, ácido fólico, basicamente. Ácido fólico, eu falo que é o maior assassinato da história, é o ácido fólico pré-concepcional. E o que mais me entristece... Tem artigos científicos que fala dele. Para você ter uma ideia, o ácido fólico está envolvido nos refluxos gastroesofágicos dos bebezinhos,
está envolvido nas cólicas, em excesso dos bebezinhos, nos problemas gastrointestinais, nesses primeiros dias de vida, nos primeiros 1000 dias de vida está envolvido. Refluxo está envolvido, alergia alimentar está envolvido, as síndromes raras, né? Então, aquela mãe, ela não podia estar usando aquele ácido fólico, porque hoje a gente sabe que uma grande parte da população tem esse polimorfismo genético da 5-metiltetraidrofolato redutase, que faz com que essa mulher, por deficiência dessa enzima, ela não consiga converter o ácido fólico em metilfolato, porque ela tem a deficiência dessa enzima. E o que a gente deveria tomar, então, antes de engravidar? Não o ácido fólico. Você tem que tomar o metilfolato. Porque como você tem a deficiência dessa enzima, se você toma o ácido fólico, principalmente nessas dosagens que tem vendido nas farmácias, por exemplo, vou dar um exemplo. Endofolim, DTN-FOL, que as mulheres usam para engravidar. Ele é tóxico para algumas mulheres. E se você que tem esse polimorfismo genético e não sabe, isso é genotóxico para o bebê, para a função cerebral do bebê, né? Então, eu falo que é um assassinato, porque 5.000 microgramas de ácido fólico é muito alto. Como isso não impactar, zinco também. Crianças com doenças, né? E o mais triste é ver que os próprios médicos não acreditam ainda, porque eu recebo isso no consultório. Quando eu oriento a gestante sobre a suplementação do metilfolato, o médico entra em contato comigo se eu tenho comprovação científica. Aconteceu isso há pouco tempo. Eu fiquei assim impressionada, porque isso está mais que comprovado cientificamente. Então, eles ainda insistem na suplementação do ácido fólico. Então, é triste a gente ver, porque acaba sendo uma grande confusão na mente do paciente. Eu vou confiar em quem? No médico ou no nutricionista? É complicado esse paciente. É, bem isso daí. E aí, em vez de os dois caminharem junto, porque quem entende de vitamina é nutricionista. Com certeza. Quem entende de medicamento é o médico. Eu falo assim, às vezes o pessoal, Beth, você tinha que fazer medicina. Eu falo, gente, mas eu não tenho interesse em entender nada de medicamento. Você é casado com um médico, não é? Com certeza. Você tem interesse em saber sobre o medicamento? Não, porque a gente, na nutrição, a gente tem infinitas possibilidades de atuar na prevenção, de ajudar, por exemplo, a preparar uma mulher para gestar uma vida, né? Eu falo assim, quando a mulher se prepara para essa gestação, onde ela procura um profissional, né, habilitado que possa ajudá-la, onde não vai prescrever um suplemento vendido na farmácia. Por que a gente não indica os suplementos vendidos na farmácia? Pode falar, Mônica. Infelizmente, gente, a composição é péssima. Primeiro, não é um suplemento que ele tem a individualidade, né, para cada paciente. Segundo, a composição é cheia de corantes e conservantes. É assustador quando a gente vai ler a bula dessa suplementação. A dosagem, então, alguns vitaminas e minerais vai ter uma dosagem muito alta ou muito baixa. E a composição bioquímica disso, ou seja, vai ser uns ativos até de boa qualidade, outros péssimos que pode estar prendendo o intestino dessa mulher, não tem uma boa via de metabolização. Enfim, tem que ser trabalhado. A maioria tem óleo de soja, né? A maioria, você vai olhar a bula, tem óleo de soja. Óleo de soja, gente, é um óleo transgênico. A soja, ela é rica em manganês e ela causa o déficit de atenção nas crianças. Déficit de atenção na criança causado por polivitamínicos prontos vendidos em farmácia. Você vai ver, a maioria desses polivitamínicos, eles têm talco, óleo de soja, óleo de canola, corantes, vários vermelhos. Tem um monte, tem tudo. Menos a vitamina. Não, e aí, quando tem a vitamina, tem naquela forma que não é a forma biodisponível do seu corpo. É isso, justamente.
E outra questão, o que mais a gente tem atendido, não sei aí na sua prática, mas aqui a maior parte das mulheres que eu atendo com hipocloridria. Ou seja, esse estômago não está produzindo a quantidade ideal de ácido clorídrico por medicamento, por excesso de estresse, alimentação. Então, muito provavelmente a via de absorção, a via oral, não vai ser a melhor via para ela. Então, essa parte mesmo da suplementação do metilfolato, de K2, de tudo isso, a gente acaba passando via sublingual, para ter uma melhor metabolização e absorção. Então, isso direto acaba acompanhando. O médico acaba não tendo essa visão, né, bioquímica do paciente. Ele vai passar via oral e acha que todo mundo vai absorver. E não é bem assim. Essa semana passada mesmo, duas pacientes minhas, duas médicas ainda, estão mais ou menos, uma com 3 meses, outra com 2 meses, mais ou menos. A suplementação via oral, elas não estão conseguindo tomar de tanta azia, muito vômito, muita náusea. Ou seja, já começou essa gestação com uma sobrecarga do fígado muito grande. A suplementação via oral não vai resolver para essa paciente, por melhor que seja. Então, a gente tem que avaliar qual que vai ser a melhor via para essa paciente. No geral, uma paciente dessa precisaria até de um endovenoso, mas o médico não acredita. Acha que é besteira, que é perigoso até. Então, imagina, Beth, uma paciente que está vomitando há 2 meses, grávida, precisando... gravídica, é perigoso até ela ter um aborto, né? Justamente, eu estou acompanhando uma agora que é de gêmeos a gestação dela. A suplementação não consegue tomar, ou seja, o fígado dela está super, né, sobrecarregado. Mas o médico não acredita na suplementação via endovenosa. Tem medo, acha que não é necessário. Vamos tentar via alimentação. Não é bem assim. Sabe o que eu acho mais engraçado? O povo não tem medo de tomar anti-inflamatório nem antibiótico. Mas então, se você prescreve uma vitamina, no outro dia ele passa mal. Justamente. E a culpa é de quem? Da vitamina, do complexo da vitamina. Justamente. Essa é a grande questão. Ou do chá. Eu falo assim... Ou do chá que você prescreveu. Do chá de erva doce. Ah, então soltou meu intestino. É isso aí. Então, é tudo isso que a gente vai vendo e é assustador. Então, assim, eu acredito que ao longo desses 10 anos, em torno de 80% dessas mulheres que eu já atendi grávidas, elas estão com o intestino preso. Isso é assustador, Beth. Uma grávida que fica uma semana sem evacuar. Isso é muito assustador. Que ela relata isso para o obstetra, ele fala, aumenta a fibra da alimentação. Não é bem assim. Essa mulher, se a gente falar da programação fetal, se tivesse feito, a gente precisaria preparar esse corpo antes. Porque, infelizmente, numa gestante, a gente não pode estar limpando o intestino. Mas se for o caso de melhorar o intestino de uma gestante, não é só aumentando a fibra da alimentação. A gente tem que ter todo um manejo aí da alimentação, até da parte da suplementação, para a gente estar pelo menos amenizando nesse momento. Então, essa tem todos os dias no consultório. Da gente ter um conhecimento amplo, graças a Deus, mas ainda tem essa briga da parte médica com a gente, terapeutas, nutricionistas, enfim. Mas aos pouquinhos a situação vai melhorando. Graças a Deus está surgindo profissionais já com a visão mais ampliada. Sim, e que a gente vai fazendo com certeza. Que está vendo que, na verdade, aquilo que está praticando não funciona. Com certeza. Olha a quantidade de criança autista. Gente, a quantidade de criança autista é devido a esses pais extremamente inflamados, intoxicados, gerando vidas aí. Então, a importância desses 1000 dias dessa criança que vai ser gestada, é muito importante. Depende da saúde dos pais. E quando eu falo saúde dos pais, não é a mamãe, não, gente. É o papai e a mamãe. Porque para fazer um bebê, a gente precisa do espermatozoide e do óvulo, né? Com certeza. E eu vou falar, eu vejo assim, a mulher quer engravidar. Geralmente é a mulher que vai fazer o tratamento. Aí fica lá na tentativa. Aí na hora que a gente vai colher um espermograma, a qualidade do espermatozoide dos homens está péssima. Está péssima por conta do quê? Por intoxicação de metais tóxicos que estão presentes na nossa água, intoxicações de agrotóxicos, intoxicações de hormônios, estrógeno na nossa água. Então, tudo isso
desencadeia com que aquele espermatozoide apresente essa hipomotilidade, né? E aí a mulher tá lá fazendo todo o tratamento bonitinha, seguindo tudo à Gastando risca, um mudou a dinheiro. alimentação, mudou o estilo de vida, tá dormindo cedo, parou de tomar café, fez várias mudanças ali, mas aí ninguém foi lá e avaliou esse marido, Com né? certeza. Porque o problema é sempre o da mulher. Eu acredito que a mulher tem uma grande parcela na questão da infertilidade, porque eu falo que nós mulheres nos distanciamos do nosso padrão feminino, né? Hoje a mulher faz 300 coisas, além de mãe, dona de casa, Super ela é mulher. empresária, ela é uma profissional como nós. Aí ela cria curso, ela faz um monte de coisa. E isso acaba fazendo com que essa parte feminina dela distancie do padrão dela, né? Do excesso Verdade. de trabalho. Então, o excesso de trabalho, ele debilita a energia vital do nosso rim, que é um dos órgãos principais para a Para fertilidade. fertilidade. Então, a mulher que dorme muito tarde, infelizmente, ela não vai conseguir gestar um bebê, porque ela tá dormindo muito tarde, tá debilitando este órgão, né? Tá causando uma deficiência desse rim. A mulher que toma muito café, eu vejo a mulher que toma, às vezes tá tentando engravidar e não consegue, ela toma 10 cafés no dia. Como que vai Justamente. engravidar, meu Deus do céu? Temperatura do corpo super baixa e ninguém avalia isso. Sim. Extremidades frias, né? Isso que eu sempre observo nas pacientes. E assim, às vezes também a gente vai ver trabalho um monte. Eu tive um caso de uma mulher tentante aqui comigo, ela engravidou muito rápido. Ela fez desintoxicação, desparasitação. 45 dias ela estava grávida. Sabe o que aconteceu? Ninguém olhou para o excesso que ela tinha de trabalho. Então, ela trabalhava, ela fazia mestrado, ela fazia uma outra faculdade e Meu ela fazia Deus. outro curso. Ela, tipo, fazia várias coisas, tipo, ia dormir super tarde, meia-noite. Eu falei, não, mas você não pode dormir tarde, você não pode ficar debilitando a energia do seu baço e do seu coração. Agora é o momento de gerar uma vida. E quando a gente está se preparando para uma gestação, não é a hora de eu ir para musculação, correr 1 hora na esteira, né? Porque eu quero engravidar magra. Pelo contrário, é uma hora de conexão, né? Mente, coração e útero. Para a gente gestar uma vida, precisa ter essa conexão, né? Da mente, coração e útero. E o que a gente vê? Nós, mulheres, tudo desconectado do nosso útero. Conectado em qual sentido? Trabalha demais, pensa demais, se estressa demais, se intoxica muito mais que os homens. Por quê? A mulher pinta o cabelo, a mulher usa cosmético trash, né? Faz formar o cabelo, né? Faz as coisas para alisar o cabelo. E aí, na hora que você vê, ela tá com uma carga tóxica maior que o homem mesmo, né? E o homem é muito mais tranquilo que a mulher, né? É difícil a gente achar aquele homem que é estressado, né? Que vai ter esses rompantes, verdade, essa é a realidade. né? Então, o que a gente vê muito, né? Que as mulheres estão se desconectando do seu padrão feminino, de gostar de ser feminina. A gente tem que voltar a ser mulherzinha, gente. Pra gente gerar a vida, a gente tem que gostar de ser mulherzinha, né? Com cuidar certeza. da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Fazer coisas que as mulheres... Cozinhar. Hoje as mulheres estão fazendo a coisa que o homem faz. Não, gente. Verdade. Eu sou desse mesmo pensamento. Até a questão de cozinhar. Eu atendi uma paciente essa semana querendo engravidar. E ela come só de marmita porque tem preguiça, porque não gosta tanto. E eu falei, como que você vai ter uma gestação saudável comendo só de marmita? E depois, e quando tiver uma alimentação complementar desse bebê? Não tem como, gente. Não combina. O neném então, tá lá em cima pensando, não vou descer não, não vou vir não. Essa minha mãe não sabe nem cozinhar.
Pois é, eu fico assim assustada. Pode ter gente que não vai concordar, né, com o nosso pensamento, vai achar que é besteira, mas eu acredito que não. Eu falo assim, Até você não esse precisa ser uma mestre cuca, mas o não básico, precisa. fazer O um ovo básico, cozido. O poxa, básico, sim, até uma né? comida simples feita na nossa casa. Isso até a Fernanda Bem, eu lembro dela falando da parte da energia deste alimento que está sendo feito dentro da sua casa. É, pro E seu isso passa filho. para o nosso filho, né? Então, imagina essa mulher grávida. Isso é fantástico. Então, quando a gente fala dessa programação fetal, não é só suplementação, não é só desintoxicação. São esses mínimos detalhes que faz diferença. Eu acho isso fantástico. E quando a gente coloca isso em prática, não só um bebê mais saudável, mas o lar, o ambiente, o casamento, tudo isso é diferente. Então, Sim, e é a muito gente vê lindo. muito também. Eu lembro uma vez no curso da Érica, ela falando das mulheres, né? A maioria das mulheres hoje trabalham muito, né? Às vezes chegam em casa 8, 9, 10 horas da noite, querendo gestar uma vida. Cabe o neném aí para essa mãe que tá chegando 8, 9, 10 horas da noite em casa? Hum, Com não vai certeza, caber, com né? certeza. Não vai caber um neném aí. Nem o neném vai querer vir. Porque essa mãe tá trabalhando demais, não tem espaço para ele ainda. E eu falo assim, o espaço é você de verdade se conectar, coração, eu falo a mente, coração e útero. Então, se preparar para esse momento, limpar o terreno biológico, desintoxicar, desparasitar, tratar o emocional, diminuir o ritmo. Eu lembro na época que eu fui para me preparar para gestar, eu era toda intoxicada, toda inflamada. Meu filho nasceu e ele tinha muitos problemas de saúde. Tomei ácido fólico prescrito pela ginecologista, que a gente sabe que faz super mal, principalmente para mim, né, que tem o polimorfismo da 5-metiltetraidrofolato redutase. E aí, o que que aconteceu? Quando o João Pedro nasceu, ele tinha, além de ter muitas alergias alimentares, dermatite atópica, eu tive que parar a minha vida para poder cozinhar para ele. Porque o que que eu pensei? Meu filho só vai se curar na hora que eu começar a preparar o alimento dele, Com certeza. né? E foi isso, para mim foi isso. Foi a minha mudança mesmo de paradigma, né? Que eu precisava ter essa dedicação. E na gestação dele, para você ter uma ideia, eu não fazia absolutamente nada de trabalhar muito. Então, eu só trabalhava meio período, né? Não trabalhava muito. Me dedicava integralmente à gestação, né? Então, fazia atividades de relaxamento, fazia alongamento, fazia drenagem na perna, fazia umas massagens para nervo ciático, ia para acupuntura, só fazia coisas, tipo assim, extremamente de dedicação mesmo àquele processo de gestar, né? Nada de ir pra academia louca, querer correr na esteira, querer malhar, Sim. sabe? Porque não era o momento mais, né? Era o momento de fazer uma hidroginástica, conversar sobre as coisas que precisam ser escolhidas nesse período, né? É tão legal essa troca, eu falo, trocar informações com várias mães aí, né, que estão gestando e passando pelo mesmo processo, e poder também ajudar. Então, eu acho que para a gente se preparar para uma gestação, vai a alimentação, eu falo que é o fator primordial, né? Que a pessoa precisa ter essa consciência, porque o seu filho, ele vai ter o padrão alimentar do que você comeu na gestação, Com certeza. né? E eu falo que isso é verdadeiro porque uma das coisas que eu mais comi na gestação do João Pedro foi limão. Eu colocava limão em tudo na minha alimentação. Sabe qual é o alimento preferido do meu filho? Limão. Limão. Ele gosta Olha, tudo com limão. Suco de limão, sorvete de limão, picolé de olha, limão. Ele coloca limão na comida, tudo ele que coloca legal. limão. Ou Tá seja, vendo? passa ou não passa o paladar para a criança? Com E meu certeza filho faz. é uma criança extremamente saudável. Pensa, eu falo assim, a minha maior dificuldade é com a Maria Eduarda para poder fazer ela comer saudável, né? Mas o João Pedro, ele é extremamente saudável. Ele gosta só de coisa saudável mesmo, sabe? É a coisa mais É, bonitinha.
A gente percebe essa diferença. Eu também percebi com os meus dois. O meu segundo filho, quando eu falava batata doce, ele eca, doce, batata doce, não quero. Então, só de ouvir a palavra doce, o paladar já era totalmente diferente da minha primeira. Então, isso é verdade, não é só teoria, não é só artigos. Porque muita coisa a gente fala, ah, o artigo comprovou, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê, isso é real. Isso realmente a gente consegue moldar. Basta a mãe realmente querer e se entregar para esse momento. Então, é lindo quando a gente atende essa gestante que está realmente nessa conexão, ela quer se entregar. Mas também tem o oposto, né, Beth? Tem aquelas pacientes que acabam nos buscando somente querendo regular o peso, somente pela parte estética. Isso aí acaba doendo muito, pelo menos em mim dói muito quando eu ouço isso. Que eu tento ali ir moldando isso, mostrando o outro lado, que não é bem assim. Que dá pra gente ser feliz na alimentação sem precisar ter tanta extravagância durante a gestação. Porque tem aquela questão de tudo pode, come por dois, né? Então a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha para ir moldando essas mulheres. Sim. Uma coisa, Beth, que eu queria que a gente comentasse, que é muito comum, acredito que na sua prática também, é a ferritina baixa dessas mulheres, que tem relação também com verminose. Então, antes eu não tinha esse conhecimento. As minhas 2 primeiras gestações eu estava totalmente anêmica e o médico não falava nada, achava que estava tudo normal. Caiu muito cabelo, fiquei quase careca aqui na frente. Da terceira gestação, o conhecimento já é outro. Só que eu observo isso nas grávidas que eu acompanho, né? Que realmente os médicos acreditam que isso é uma besteira, que tá tudo normal, uma ferritina de 20, de 10, uma gestante. Eu já peguei uma ferritina de 6 e falarem que é normal. 6. Então, isso é um absurdo. E aí até eu tenho um carinho muito grande pela doutora Bruna Pitaluga. Inclusive já fiz live com ela. E a doutora Bruna fala muito das perdas gestacionais por causa de ferritina baixa, né? Justamente. Quando eu atendo essas pacientes assim, eu já faço um print do Instagram da doutora Bruna e já mando para elas, ó, vai pesquisar. Ouça essa profissional, porque aquilo que eu disse, fica a nossa palavra contra a do obstetra que está acompanhando a gestante. Sim. Então já peço para procurar o conhecimento dela e aí elas já voltam assustadas. O que eu faço? O que eu faço com essa ferritina? Mas é justamente essa informação que eu quero deixar, que eu sei que vai ficar gravado, que essa ferritina baixa precisa ser tratado antes da gestação. Então, é isso que a gente tem que mostrar, essa importância de preparar o organismo dessa mulher. Né? Que a gente sabe que a ferritina baixa está relacionada com a parte da verminose. Então, durante a gestação, a gente não consegue, de fato, eliminar esse problema, o fator causal. A gente vai conseguir corrigir uma ferritina através de uma suplementação endovenosa, basicamente isso. Só que o problema ainda está ali. Então, hoje, com a visão que eu tenho, e graças a você também na mentoria, que eu sou eternamente grata, a minha visão hoje com as gestantes já é outra. E em alguns casos, a gente já encontra da mulher que nos procura desejando preparar esse corpo. Então, a mentalidade hoje já é preparar o organismo dessa mulher a nível de eliminar não só toxinas, que antes a minha visão era só essa. Então, a visão hoje é eliminar a parte de fungos e parasitas, fazer o trabalho completo, de fato. E aí sim, essa anemia, essa ferritina mais baixa, ela vai ser resolvida na raiz do problema. Então, hoje, a minha grande preocupação é justamente isso, tá passando esse conhecimento para as pacientes. E é tão lindo quando a gente vai estudando, aprendendo cada vez mais. E aí a gente vai vendo a diferença entre uma paciente e outra ao longo dos anos, né? A gente vai vendo que coisa linda que vai ficando essa programação fetal sendo feita dessa forma. E a criança que tem essa programação fetal aí, os 1000 dias dela serão 1000 dias de muito frutos que esses pais vão colher, né? De saúde dessa criança, né? Quantos pais sofrem com os filhos nos primeiros 3 meses com um monte de problema? Eu tenho pacientes que chegaram para mim quando tiveram o bebê, por causa de bebezinho que fica tendo sangue nas fezes desde recém-nascidos. Eles só mamam no peito. Como que pode ter sangue nas fezes? Oh, meu Deus. Com certeza. Ali foi fruto da gestação, né? Como que foi inflamatório. Fruto da gestação. Né? Então, crianças intolerantes da alimentar. Então,
que tomou na gestação? Qual foi a vitamina que tomou? Eu sempre falo assim, tenta não tomar vitamina, essas que são prescritas pronta da farmácia, porque nelas tem óleo de soja, tem talco, tem amianto, o talco é o amianto, né, que é um dos 5 imunossupressores. Então, assim, tente tomar uma vitamina que seja manipulada, mas antes disso, procurar um profissional para ver qual que é a sua via de absorção, porque às vezes você não absorve. Se você não absorve, melhor você tentar na alimentação e corrigir o seu sistema digestivo. Quando você corrige o seu sistema digestivo, essa desbiose de estômago e duodeno, que geralmente é causado por parasitose, por intoxicações dos metais que estão na nossa água que a gente está tomando, infelizmente, não vai absorver a vitamina. Então, é melhor corrigir o sistema digestivo para você absorver as vitaminas dos alimentos. E na hora que melhorar o sistema digestivo, você entra com a vitamina na forma de absorção excelente, que é a sublingual, né? Pode ser oligoelemento, que dá bastante resultado. O que não pode é ficar sem nada, porque se você ficar sem nada, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai ficar faltando. Lá na frente vai ter alguma complicação que você vai precisar resolver. Eu tive até um professor de biofísica quântica, que é o Dr. Vitor Matos. Ele, quando eu fiz a pós dele de biofísica, ele falava que se ele fosse mais jovem, ele ia montar um negócio só para grávidas. Que ele falava assim, Beth, olha o que as grávidas comem. Se alimentam mal, tomam uma água de má qualidade e ainda coloca o celular em cima da barriga, de apoio. Verdade. Computador, ainda mais nessa fase agora. Coloca computador e celular em cima da barriga. Gente, é poluição eletromagnética para o seu bebê. É isso mesmo. Não dá. Eu tento alertar ao máximo as pacientes. Tudo menos em cima da barriga. Isso daqui faz um malefício para o seu bebê que você não imagina. E a gente vê muito isso. E ele falava que ele ia criar comida para gestante, né? E ele iria criar roupa para gestante contra a poluição eletromagnética. Olha só! Ele ia criar isso, né? Porque os bebês estão nascendo com problema, estão desenvolvendo problema pela alta contaminação de toxinas desses pais, pai e mãe, não é só a mãe, viu? E aí, quando chega lá nessa fase que tem que ir para as vacinações, na hora que vacina tudo de uma vez. Né? E eu falo que a vacinação faz toda a diferença dos pais não vacinarem tudo de uma vez. Por que tem que ser 5, 6 vacinas de uma vez? Né? Pode ser, eu acho que menos de uma vez. Faz 1, 2 por vez, mas a maioria faz 5, 6 por vez. Aí a criança já nasce intoxicada. Coloca vacina. Vacina a gente sabe que tem conservante. Tem formaldeído, tem mercúrio, tem alumínio. Isso vai se depositar onde? No trato gastrointestinal do bebezinho também. Justamente. Né? Justamente. Então, quando for fazer, sempre fazer muito lentamente, né? Até a introdução alimentar. Eu vejo, às vezes, a mãe não conseguiu amamentar, com 4 meses ela introduz a fruta. Né? E prescrito pelo pediatra. Eu falo que eu fui muito enganada por pediatra, né? Por isso que eu sou meio macaca velha. Porque meu filho, ele tinha alergia alimentar. Então, como ele tinha alergia alimentar, deram para ele leite de soja. Então, meu Deus! Era tudo da soja. Leite de soja, suco de soja, tudo de soja que você possa imaginar. E a soja é um dos alimentos que mais causa déficit de atenção em criança, dermatite atópica, problemas de alergia, hormonal. né? E aí você imagina, a soja, uma mamadeira de leite de soja equivale a uma cartela de anticoncepcional. Meu filho tomava 5 por dia. É um crime isso. É um crime. É um absurdo. É um crime. Mas pior que isso assim, continua. E se você for conversar, mudou. O João Pedro tá com 13 anos, vai fazer 13 anos. Não mudou, continua do mesmo jeito. A criança tem alergia, o que eles indicam? Leite de soja. Justamente.
continua do mesmo jeito. É uma briga constante. É, E realmente. assim, O além nosso de causar trabalho isso, imagina o tanto de alteração hormonal. é gigante a parte hormonal. Eu lembro que quando eu comecei a dar leite de soja, ainda teve minha sogra que falou, mas esse leite não é usado para mulheres na menopausa? Eu falava, Olha, não, sogra, foi a pediatra que indicou, ela não ia indicar alguma coisa que fizesse mal. olha só, tá vendo? Até a sogra já desconfiou. Sim, Essa é a grande realidade ainda. É uma pena. sim. E Infelizmente, a aí, na falta de verdade, ele informação. tinha os problemas de saúde por conta dessa introdução do leite de soja, suco de soja, era tudo da soja. Não, é super saudável, pode dar. É isso aí que você vai dar para ele. Agora, e quando a grávida já está consumindo esses alimentos? Porque a gente está nessa questão de alimentação vegana, vegetariana, eu atendo muito esse público. E o que elas comem é isso, basicamente, durante a gestação inteira. É Proteína soja. texturizada da soja é basicamente isso, achando que é saudável. E quando a gente vai ver realmente a parte de exames bioquímicos, de sinais e sintomas, péssimo dessa mulher, cheio de nódulos, tireoide, mama, é o que a gente acaba acompanhando, né? Sim. Sim, Beth, queria fazer uma observação aqui sobre as grávidas que pegaram Covid. E isso eu Hum, tenho acompanhado, e a gente sabe que é uma doença que afeta a parte mitocondrial, e a mulher precisa estar com a sua saúde mitocondrial fantástica para ter um bebê saudável. A gente sabe da grande importância disso, é a nossa grande responsabilidade passar essa herança para o nosso bebê. Então, eu tenho acompanhado essas mulheres muito mais cansadas durante a gestação. Não sei se você já chegou a atender alguma gestante assim. E, infelizmente, elas não têm informação do que fazer. Continua tudo a mesma coisa. A gente sabe que tem suplementação específica, alimentação específica para estar recuperando essas mitocôndrias, está melhorando os sinais e sintomas dessa mulher. Então, isso acho interessante pontuar, porque infelizmente está acontecendo muito. Né? As gestantes, é claro que não, e algumas. a gente sabe da gravidade, do que fica de resquício nesse pós-Covid, né? Sim, E aí já sim, pensou se ela não faz nenhum aporte nutricional para poder recuperar a saúde mitocondrial, né? Aumentar essas células? Como que vai ser com o certeza. pós-parto dessa gestante? Vai ser, Justamente. vai ser um pós-parto bem difícil, né? Justamente, é o que a gente já está pegando. Os bebezinhos já nascendo, né? Já alguns que eu acompanhei tiveram problema genético e bebês já muito agitados. Até aquela indicação da osteopatia já estou passando para as pacientes, Não é porque incrível? incrível, eu estou amando. Incrível a osteopatia, gente. Incrível. Fantástico. Eu acabei descobrindo porque a minha osteopata, ela ganhou bebê. E ela me atendia. Eu falava, nossa, mas com quem fica seu bebê quando você sai para trabalhar? Ela falou, com meu marido, mas você não tem babá, você não tem ninguém para. Não, ele dorme a noite inteira. Eu durmo a noite inteira, ele não acorda no meio da noite. A noite inteira? Como assim? Me Ah, ensina, me ensina essa tática, porque eu ah, não tive o privilégio de passar por essa tática. ah. Osteopatia. Caramba, Desde quando ele nasceu, ela fazia osteopatia nele e ele dormia a noite inteira. incrível, A noite incrível. inteira. Ele dormia, tipo, 11 horas da noite, a última mamada. Ele ia acordar no outro dia, 5 horas da manhã pra mamar. Olha Uau! que Mas eu já sonho! percebi a evolução no meu bebê. Eu percebi que o sono já melhorou muito mais, que esses dias eu tive que ir lá ver se estava tudo bem com ele. Falei, será que tá tudo bem? Aquilo não estava meio normal para É mim. incrível! E essa É dica da fantástico. osteopatia, eu falo, gente, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, as mães precisam dormir, né? Pra ter leite, não precisa comer. Sim, Não precisa sim, comer canjica, não precisa comer. Todo mundo acha que tem que comer exatamente. canjica, comer negócio com milho. Não, gente. Você precisa tomar água, precisa dormir. Água e dormir, Justamente. né? Eu achei fantástico. Então, e aí, como eu estou atendendo essas mulheres que tiveram bebê agora, depois do Covid, a gente está vendo a diferença da saúde desses bebês. Então, por isso que tem que ter um suporte durante a gestação, né, de quem de fato entenda da parte da suplementação e da alimentação, para a gente conseguir, pelo menos, minimizar os danos, né, da questão do Sim. Covid para esses bebês.
E fazer uma preparação, né, para imagina, pós-Covid, você pegar e ganhar o bebê, que é o momento que a gente fica mais cansada, né? A gente Com fica mais certeza. cansada, e se você tiver outro filho, você vai ficar mais cansada ainda. E aí, se você não faz um aporte nutricional com alimento, com uma boa suplementação individualizada, que faz toda a diferença uma alimentação individualizada, como que faz essa mãezinha, né? Com Na verdade. certeza. É isso. Eu tive Sim, uma uma outra questão. paciente que teve Covid com acho que 38, 39 semanas, só que o dela evoluiu igual o quadro lá da esposa do Alok. Sim. E aí ela evoluiu para trombofilia, né? E foi para o hospital e teve que fazer o parto às pressas. Eu falo assim, para as mulheres que engravidam comigo, eu não deixo elas saírem para nada. Eu falo, você quer se tratar comigo? Você vai ficar em casa. Com Não certeza. aceito você ficar saracoteando, vendo roupinha de bebê, quarto, porque não é o momento. Então, eu falo que ter bebê no Covid é um privilégio para gestantes, porque você vai poder gestar dentro de casa com seu marido, porque a maioria das pessoas ainda estão no atendimento online, estão trabalhando de Sim, casa, né? Mas é importante esse resguardo, né? Porque a mulher fica muito mais suscetível a pegar, né, o Covid. com Fica muito certeza. suscetível, né? E Com aí não certeza. é o momento de ficar saindo de casa passeando. Então as grávidas têm que ficar em casa, se cuidando, cuidando da alimentação, fazendo exercício de casa mesmo, né? O Isso. máximo que você puder descansar durante esse período vai ser só benefício para você e para a criança, né? Com certeza. Você falou aí a questão de ver roupinhas, eu estava aqui pensando, né? Que no geral a mulher, quando ela ou pensa em engravidar ou já descobre que está grávida, elas pensam em quê? Roupa, enxoval. Quem tem mais condição, vou viajar para os Estados Unidos para fazer enxoval. Sim. Mas muitas ainda não pensam em procurar o profissional, né, para É, estar acompanhando essa gestação. E é isso que a gente tem que gritar para o mundo, a importância de ser acompanhada a gestação inteira pelo nutricionista, o terapeuta. Não é só pela questão do peso, que ainda muita gente ainda pensa, ah, é a questão do peso. Não, vai além. É aí onde entra, de fato, a programação fetal. E muitas ainda questionam, ah, mas é caro. Caro? Não é caro. Vai ser um investimento na saúde. Porque é tudo na isso que a gente saúde está do seu conversando, né, bebê, Kelly? né? Na saúde do bebê. Né? Porque, por Caro, exemplo, eu falo assim, caro é você nascer seu bebê e a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ele começar a apresentar problemas de saúde. Aí você vai ver o que é caro, justamente. né? Gastar depois com leite, as fórmulas, gastar com remédio, né, os problemas de alergia. Então, sempre falo que é investimento. Né? Eu sempre acabo conversando com as pacientes, eu falo, olha, meus filhos, depois que nasceram, nunca mais voltaram no hospital, nunca tomaram antibiótico, nada. Então, o que eu fiz de investimento durante a gestação, em suplementação, na alimentação, foi de fato investimento. Hoje não precisa ficar gastando com medicamento, gasta em suplemento para eles. E a gente Sim, vê que vale a pena. Então, é isso que eu tento fazer esse trabalho aqui de formiguinha, mas a gente tem que gritar para o mundo. É investimento quando a gente faz todo esse preparo e quando a gente escolhe, de fato, um bom profissional que está, de fato, habilitado a estar conduzindo essa gestação da forma mais atualizada possível. Né? Porque a gente sim. ainda vê de tudo, ainda profissionais que estão muito desatualizados e que vai interferir na saúde dessa gestante, desse bebê. Então, por isso que eu acho que esse trabalho é tão importante, para a gente conseguir mudar a próxima geração, né? Isso que a doutora Bruna fala, e que eu acho incrível a fala dela, é mudar essa próxima geração, ser mais Mudar essa saudável. próxima geração. Eu falo que eu falo que é o sonho de toda a família mudar a próxima geração, a saúde, né? Sim, justamente. E isso é possível, é o que a gente, quando a gente fala programação fetal, talvez quem está assistindo não saiba, a gente fala muito da epigenética, né? Isso que eu tento explicar para o paciente. No geral, os pacientes têm medo da genética, porque eu acabo perguntando, tem alguma doença mais grave, alguma patologia grave na família? Ah, tem, doutora, tem câncer, tem diabetes. Ah, é perigoso passar para o meu bebê, né? A genética é muito importante. Aí eu começo a desmistificar isso.
que a gente precisa voltar a nossa atenção para a epigenética, que é esse trabalho que nós fazemos, de moldar essa alimentação, a suplementação, esse estilo de vida, a qualidade de vida dessa mãe, para que a gente possa silenciar os genes ruins, né, dessa mulher passar para esse bebê. Então, se de fato tem alguma doença mais grave na família, a gente pode silenciar isso. E isso não está ativo nesse bebê. Então, isso é possível hoje em dia. E é isso que é tão valioso, tão fantástico ter esse acompanhamento. Né, Beth? E o nosso gene, gente, que a gente carrega, que são esses polimorfismos genéticos, eles só são expressos na nossa vida quando a gente está exposto a um tóxico. Então, quando eu estou exposto a toxinas ambientais, é quando esse gene vai ter a expressão dele. Né? Se eu não tiver exposição, ele não vai ser expresso. Então, hoje a gente sabe que através da nutrição funcional, a gente pode silenciar qualquer gene que a gente carregue. Qualquer gene. Diabetes, Alzheimer, doença autoimune, câncer. Qualquer gene pode ser silenciado através da nutrição funcional. E isso é muito lindo, né? Porque hoje eu falo que fica doente quem tem falta de conhecimento, né? Quem tem falta de conhecimento é quem está adoecendo. E quando você adoece, eu falo que é uma oportunidade que você está ganhando do universo de conhecer terapêuticas que vão transformar a sua saúde, né? Não é verdade? É verdade. É verdade. Transformar mesmo a saúde. Então, quando a gente está falando de gestar uma vida, a gente tem que pensar que a próxima geração é uma geração que precisa estar vindo de um pai, de uma mãe que se preocuparam com esse momento, né? Foram lá, desintoxicaram, desinflamaram, mudaram a alimentação, mudaram o estilo de vida e fizeram esse propósito porque eles estão pensando nas próximas gerações. E quem vai colher, na verdade, vão ser as próximas gerações, né? Todo esse plantio, né? Essa semente dos pais aí, quem vai colher vai ser as próximas gerações. E isso é muito lindo. Quando os pais se dispõem para gestar, só que de uma forma diferente, né? Com certeza. Eu vi aqui, Beth, que perguntaram sobre o autismo, do que a gente estava conversando, né? E então, aí... o autismo, ele está muito relacionado a os polimorfismos genéticos, né? Geralmente eles vêm dos pais. E se esses pais estão intoxicados, inflamados, desnutridos, isso vai passar para o bebê, né? Na gestação, vai acabar passando para esses pais. E aí esse bebê, quando nasce, ele já é exposto a um monte de toxinas também. E aí quando ele sofre essa exposição, isso é expresso mais rapidamente na vida dele. Então ele é exposto a leite de lata, ele é exposto a uma água de má qualidade, um alimento com agrotóxico, uma panela errada. Então, essas toxinas vão fazendo expressar esse gene que ele carrega. Né? Quando a gente vai fazer pesquisa de painel genético, a gente vê que ou o pai ou a mãe tem o gene para autismo. Isso. Ou o pai ou a mãe são autistas. Isso mesmo. Só que não expressaram o gene porque estão tendo um estilo de vida legal. Só que essa criança, ela veio de pais que estavam intoxicados e inflamados. Aí quando você vai lá, a maioria das crianças, gente, que nascem no terceiro, quarto, quinto mês de vida já são expostas aos antibióticos. Às vezes toma várias vezes antibiótico. É muito triste. Para você ter uma ideia, eu tenho meu filho, o João Pedro, ele foi até os 3 anos de idade, até os 3 anos e meio de idade, ele já tinha usado 30 vezes antibióticos. Prescrito pelo pediatra. Meu Deus! 30 vezes. Gente, ou seja, o que aconteceu com a barreira intestinal dele? O que aconteceu com a barreira intestinal dele? Meu Deus! Uma peneira. Tudo furado.
intestino todo permeável, furado, então passava macromolécula e a criança não tem como não adoecer, gente. Com certeza. Então, eu costumo falar, hoje os pais sofrem muito por falta de conhecimento, principalmente os pais de crianças com autismo. A alimentação pode mudar a história do seu filho, a desintoxicação pode mudar a história do seu filho. Com A certeza. reparação desse DNA intestinal, né? Precisa reparar essa mucosa intestinal. Ela foi rompida por excesso de toxinas. Né? Muitas mães relatam a partir de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, quando toma aquela vacina MMR, que toma mais umas 5 juntas, reclamam que a criança era bem, de repente ela parou de falar. Por quê? Ela estava toda já intoxicada, né? Provavelmente já tinha feito uso de antibiótico, né? A maioria delas, você vai ver, até os 3 anos fez uso de antibiótico várias vezes. E é quando tudo acontece, né? É verdade. Beth, muito grave. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Tem aqui uma pessoa perguntando sobre a osteopatia. A Eu não sei osteopatia é explicar tão maravilhosa, bem. gente. O que eu pesquisei que me deixou feliz é que tem um pouco dessa visão da medicina chinesa, do que nós Sim, acreditamos, né? Que é tratar o paciente como um todo. É isso que me deixou fascinada. Até hoje eu estava lá com o doutor Ícaro, o osteopata, e ele falou, realmente a gente não tem o foco na patologia em si, no sintoma em si. O tratamento é o todo, é o que a gente acredita, é aquela visão holística, né? De tratar o uhum, paciente como um todo. E isso é muito fantástico. Então é por isso que de fato a gente vê o resultado, sim. né? E a osteopatia, ela mexe na parte do mesentérico, do intestino, coloca as coisas tudo no lugar, os ossinhos e tal. Mas é muito lindo, gente. Quem nunca fez osteopatia, Pesquisem procurem. aí. Procurem. É verdade. Nossa, eu sou apaixonada pela osteopatia. Eu também Eu, estou eu tenho uma apaixonada. osteopata que eu lembro a primeira vez que eu fiz osteopatia, ela foi na minha casa. Eu tava com uma dor, eu acho que na lombar. E aí ela chegou, fez todas as medições, assim, coloca, te alinha ali na maca. E ela começou a falar da parte emocional. E eu falava, gente, agora mesmo, essa mulher vai fazer meu mapa astral aqui. Olha só que incrível. Então E tem ela um pouquinho aí começou da a falar de todo microfisioterapia. emocional que eu estava vivendo, que tinha relação com aquela dor aonde eu estava. Depois que ela fez Incrível. a técnica lá em mim, a dor desapareceu. Com uma Uau, sessão. Uma sessão. incrível. Tem um pouquinho aí da microfisioterapia, então, né? O toque das questões Com emocionais, certeza, né? tem, né? Com certeza. E tem É, a ver com as questões emocionais. Eu falo que fisioterapeuta que faz osteopatia, eu falo que ele tinha que ir pro céu. Porque com melhora certeza. muita coisa. Muita Que coisa. bênção, que bênção. Pois é, Beth. E é isso, gente. Eu acho que é lindo esse trabalho quando a gente foca, né, em cuidar dessas mulheres, porque a gente vê que a diferença é gigante de quando a gente faz o acompanhamento daquela mulher que realmente está comprometida com a sua gestação e a que não está. Eu lembrei agora de um caso clínico de alguns anos atrás. Duas pacientes amigas e que engravidaram praticamente no mesmo tempo. E aí eu me recordo que uma era muito disciplinada na alimentação, muito, que era assim, tudo que eu passava ela fazia bem direitinho. E a outra bem disciplinada, não fazia praticamente nada, só tomava a suplementação e mais ou menos. Resumo da situação. A disciplinada teve um parto lindo, um bebê super saudável, até hoje acompanho eles. E a outra teve problema durante o parto, e essa bebezinha hoje é muito alérgica, inclusive tem problema até com o leite, né? Teve que ser um leite especial na amamentação. E Uhum. aí eu sempre lembro desses dois casos e conto para minhas pacientes mais complicadas, né? Que eu percebo que não quer seguir tanto. Para a gente ver que tem diferença quando a gente realmente segue as orientações do profissional, que foi totalmente personalizado para a gente, e quando a gente está ali, entre aspas, brincando com aquela situação, achando que vai ser só o peso que vai fazer diferença,
achando que o profissional nutricionista está ali para te ajudar apenas nisso, peso e suplementação e acabou. Então, isso é bom para a gente começar a refletir que realmente faz toda a diferença quando a gente tem acompanhamento que a gente coloca em prática. É muito lindo. Não, e é o que eu costumo falar, a nutrição hoje, né, a que cuida só do peso já não existe só ela, né? Hoje a nutrição funcional, ela trata qualquer doença, gente. Qualquer doença. Desde uma autoimunidade, desde um câncer, né? Então, o que que a gente vê? Às vezes um paciente oncológico vai no oncologista, ele nem indica de mudar a alimentação, de fazer uma suplementação, de fazer um uso de alguma fitoterapia, qualquer coisa que possa otimizar aí o tratamento, não é indicado, né? Com certeza. Então, se não mudar o estilo de vida, se não limpar esse terreno, infelizmente, vai arrancar órgão, vai cortar órgão e não vai resolver o problema, né? Então, a nutrição hoje pode atender infinitudes de doenças, né? Principalmente saúde digestiva, intestinal. Eu falo que as nutris funcionais aí estão dominando esse assunto, né? Estão dominando mesmo. E a nossa saúde vem por onde? Pela nossa saúde digestiva. Se eu não absorvo vitaminas, se eu como, não digiro esse alimento, eu não vou absorver as vitaminas dele, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com deficiência nutricional, concorda? E aí, isso vai desencadear vários processos. Então, a pessoa que não tem uma boa produção de ácido clorídrico no estômago, que não tem uma função enzimática boa, ela vai acabar adoecendo, porque o sistema digestivo ele é responsável pelo seu sistema circulatório, pelo seu sistema linfático, pelo seu sistema nervoso central. Então, se você está com a memória ruim, qual órgão que você precisa tratar? Sistema digestivo. Se você tem inchaço, dor nas pernas, inchaço nas pernas, né? Problema circulatório, é o sistema digestivo. Se você tem alteração no seu sistema linfático também, aonde que tem que tratar? O sistema digestivo, né? E aí, eu falo, fatiam nossos médicos, coitado. Falo, tinha que ter mais médico de clínica médica, né? Que olhe para o paciente e consiga dar essa abrangência de... se você está com problema digestivo e intestinal, isso pode estar ocasionando outro problema. Por exemplo, na sua tireoide. E a gente sabe que a tireoide, ela não está envolvida só a tireoide. Está envolvido o intestino, está envolvido o fígado, está envolvido a suprarrenal, está envolvido o baixo pâncreas. Então, para tratar o todo, né? Não é só a tireoide. A gente fatia os órgãos. Tudo é interligado no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, cada dente nosso é um órgão. Tá ligado aos órgãos, Cada dente nosso é um órgão. Uma coisa que não é falado para gestantes durante o período gestacional e pré-gestacional também, é a questão da importância da saúde bucal. Durante a gestação, você fica com sangramento gengival. Então, se você tiver bactéria Clostridium na boca ativo durante uma gestação, esse Clostridium, ele atravessa a barreira intestinal, ele vai, pega o meridiano e ele vai para a placenta desse bebê, sim. Né? Esse bebê, quantos bebês a gente pega com questão de autismo, vai fazer um ácido orgânico urinário quantitativo, que é um exame de erro mitocondrial, a criança tem Clostridium. Como que ele tem esse Clostridium? Como? Veio da boca, saúde bucal da mãe, gestante. Que no período gestacional, ninguém falou para ela que ela tinha que cuidar da boca. Justamente. É isso que a gente pega. E por isso é tão importante a gente falar dos dentistas biológicos, né? Que tem essa visão fantástica. E eu sou super apaixonada. Inclusive, seu esposo trabalha com isso, né? Sim. E aí você estava aí falando sobre a questão digestiva. Eu estava lembrando de uma outra paciente. A gente vai lembrando, né? Dos casos clínicos que marca. Inclusive, ela é uma médica. E estava com muita azia durante o finalzinho agora da gestação, uma má digestão. E aí eu estava falando da importância das enzimas digestivas, a gente está modulando isso. E a obstetra dela já queria entrar com omeprazol.
Falei, gente, pelo amor de Deus, não. Primeiro vamos modular isso via alimentação, via suplementação das enzimas, que eu mesma tenho prática clínica nisso, comigo e com as pacientes, e vejo muito resultado. E a gente vê que os profissionais já querem entrar com o medicamento. Então, por isso é tão importante a gente saber se tem esse desequilíbrio da saúde estomacal, intestinal, e que a gente tenha o manejo correto, sem ser o medicamento. Sim. Então, isso é muito fantástico, a gente vê que funciona e que não precisa ter esse medo todo na gestante, porque as enzimas digestivas não vai ter não vai ter essa ação como se fosse um medicamento, que o próprio obstetra acha isso. Não é perigoso entrar com as enzimas, ele vai entrar com o que ele acha que é o correto, que é o medicamento. Não. Omeprazol, então, é isso que faz bem para a saúde. Porque o que acaba acontecendo? Eu tenho que entrar em contato com o obstetra, explicar o que são as enzimas digestivas, como que funciona, e ainda assim eles ficam desconfiados. Será que isso não vai trazer malefício para minha gestante? Mas o omeprazol não, ele já passa super confiante. Então é isso que a gente precisa deixar bem claro para quem vai assistir esse vídeo depois, que a gente consegue ter o manejo correto para essa gestante, para estar melhorando toda essa função digestiva de uma forma muito mais natural. Né? Sim, com certeza. E vamos encerrar nossa live aqui, já deu nosso tempo, né? Então, quero te agradecer aí por você ter topado fazer essa live. Estou muito feliz que você já ganhou esse bebê, que você está conduzindo da melhor maneira possível. Graças a Desejo muita saúde para você, para sua família, para o seu bebê aí, para esses próximos 1000 dias, que você continue conduzindo dessa forma tão linda através da nutrição, né? Que você ama e você pratica e utiliza principalmente com a sua família. Aquele dia você falando que você não abre mão de cozinhar para os seus filhos. Eu achei aquilo lindo, que é a forma de amor, com certeza, que você demonstra para sua família. E isso, eu falo, é raro na vida, né? Então, é muito lindo mesmo, né? Então, parabéns aí pela chegada do seu príncipe. E desejo que você tenha muito mais sucesso no seu trabalho. Amém. Tá Amém. bom? Obrigada, Beth. Obrigada a todos. Tá? Deus abençoe. Beijo. Um beijo grande. Tchau, Beijo, gente. tchau. Beijo para vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Um beijo. A live vai ficar gravada. Se você quiser indicar para algum amigo, ela vai ficar gravada, tá bom?